Pessoal, tem uma parte na Bíblia chamada a genealogia de Cristo, de Jesus Cristo, que ela é muito interessante no seu aspecto com que foi escrito, tanto por Mateus como por Lucas. Porque quando nós vamos falar da história de um homem santo, o maior de todos os santos, nós com certeza imaginamos o seguinte: a avó dele era santa, a tataravó dele era santa, a bisavó dele era santa, o bisavô era santo, a mãe dele era santa. Então, todos conforme a nossa maneira de julgar, tem que ser santos. Porque Jesus era santo. Jesus era santo. Mas olha só, a Bíblia, ela é o maior livro, é o fenomenal. A Bíblia é fenomenal. Porque ela derruba todo tipo de preconceito, de racismo, de xenofobia e todo tipo de ismo. A Bíblia derruba tudo isso. E quando ela nos fala da genealogia de Cristo, aqui no livro de São Mateus, capítulo 1, de 1 a 6, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e Judá seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Farés e a Zarás. E Farés gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, ou Boz, e Boz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. É incrível, gente, como Deus, ele não dá asa à cobra. Dizem que a serpente lá no paraíso, antes da tentação de Eva, ela tinha serpente, sendo ela uma alimária. O termo alimária se refere a animais de 4 patas e, portanto, andava e tinha, segundo eles, asas.
Mas quando a gente usa o termo Deus não dá asas à cobra, nós estamos dizendo que Deus sempre permite que haja alguma imperfeição no homem ou na história, para que ele Paulo Mecone, seja bem-vindo, Paulo. Então, Deus ele sempre permite que haja imperfeições para que a glória seja dele. Senão a glória seria do ser humano. Então, quando nós estudamos a história da genealogia de Cristo, nós vamos ver aqui, só um minutinho, tá, gente? Então, eu estava aqui conversando com a minha esposa, que ligou para mim, rapidamente. Está vindo de viagem. Então, Deus permite que haja imperfeição para que o ser humano não se sinta o super-homem, a super-mulher, aquele que é capaz de julgar por ele mesmo todo mundo. Então, quando a gente vai estudar a genealogia de Cristo, nós vamos ver que na genealogia da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, de Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá seus irmãos, e Judá gerou de Tamar. Aí vamos à primeira mulher na história da genealogia de Cristo, Tamar. Quem era Tamar? Tamar foi uma mulher viúva dos filhos de Judá, de uma certa idade, que se fantasiou de prostituta, porque Judá havia feito uma promessa que caso os filhos dele morressem, os dois primeiros que casaram com ela morreram, ele daria ao terceiro filho ela. E ela não ficaria humilhada, portanto que ser viúva naquele tempo era uma humilhação. Dado que ele era mais novo do que ela, o filho que cresceu, Judá não deu ela como esposa dele. E o que ela fez? Ela colocou um disfarce de prostituta, cobriu o seu rosto e foi para um determinado lugar onde Judá estava de viagem, e passando por ali, ele disse para ela: qual é o seu preço? Meu preço é tal. Eu não tenho dinheiro agora, mas aqui eu vou deixar o meu cajado, eu vou deixar o meu lenço, eu vou deixar aqui com você isto. Quando eu voltar, eu te pago. Então, Judá comete uma prostituição com a nora, viúva, sem saber, porque ela estava coberta, que as mulheres usavam uma espécie de pano no rosto cobrindo.
seu rosto. Então Judá, quando descobriu, vieram dizer para Judá: olha, Judá, a sua nora, que está viúva, ela está pejada, ela está grávida. Ela não guardou a viuvez. E ela se prostituiu e ela está grávida. E nós temos que apedrejá-la, porque havia um feminicídio na própria sociedade judaica. A própria sociedade punia. José dos Anjos, seja bem-vindo. A própria sociedade punia. Ela marginalizava a pessoa e depois fazia o quê? Apedrejava. Ela tinha o direito de se casar com o terceiro filho dele, pela lei, mas ele não deu, por causa do preconceito, porque ela, dado que ela era mais de idade e o filho dele era mais novo, ele não deu ela como esposa. E ela ficou humilhada. E agora, depois, diante do fato acontecido, ela ter se fingido de prostituta, ela vai ser apedrejada. E quando ele, porque era ele que teria que dar a primeira pedrada, era o feminicídio consentido pela sociedade. É assim que a sociedade faz. Ela forma, deixa as pessoas na marginalidade e depois apedreja. Isso está na genealogia de Cristo, Mateus capítulo 1. E aí, quando ele pega na pedra, porque ele era o líder, ele tinha que dar a primeira pedrada, todo mundo depois daria as pedradas. E aí ela ficaria morta embaixo de um monte de pedra. Uma mulher grávida. Imagine só. Mesmo que a gravidez não fosse dele, ela não merecia morrer desse jeito. Mas a dureza do coração deles, a maldade, fazia com que eles matassem uns aos outros. Era a lei do olho por olho, dente por dente, que ainda existe na sociedade. E ninguém tem coragem de falar, mas eu falo. O profeta de Deus, ele precisa falar. Ele precisa mostrar as coisas. E aí, quando ele pega na pedra para sentar em Tamar, que estava grávida, ela pega o lenço, ela pega o cajado, que era dele, e fala: olha, isto aqui pertence ao homem, que é pai do filho que está no meu ventre. Sendo que ela não tinha filho. Então agora Judá era pai, ao nome dele aqui, e Judá gerou de Tamar a Farés, então, e a Zará. Farés e a Zará. 2 filhos. E ela está na genealogia de Cristo. Olha, se Cristo fosse um preconceituoso,
se Jesus não tivesse um propósito com as pessoas, as piores pessoas da sociedade, ela não poderia entrar na genealogia de Cristo. Ué, como é que uma mulher que se fingiu de prostituta, ela vai entrar na genealogia de Cristo? Olha, vocês estão vendo como estão pregando a Bíblia erroneamente? E aí, continuando, e aí, andando mais embaixo, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão gerou de Raabe. Raabe era aquela mulher que morava em cima do muro de Jericó. Quando Josué rodou aquela cidade 7 vezes, e no último dia ele girou 7 vezes com o povo ao redor da cidade, mas ela tinha abrigado os espias israelenses na casa dela, escondeu eles, e um deles, chamado Salmão, disse: olha, amarra um lenço cor de púrpura na sua janela, na sua casa, em cima do muro, e quando o muro cair, a sua casa não vai cair. Vai cair todo o muro, mas a sua casa não cai. Porque você salvou um homem de Deus. Ela era meretriz, gente. Ela era a meretriz da cidade que morava em cima do muro. Ela era a Geni. Lembra da música? Joga pedra na Geni, do Chico Buarque? Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. Lembra? Ela era a Geni de Jericó. Mas Salmão disse: todo muro vai cair de Jericó, mas a casa onde você mora, em cima do muro, não vai cair. Você vai amarrar uma fita vermelha e não vai cair. Sabe o que isso representa? Que quando a pessoa, seja ele quem for, ele tem o sangue de Jesus Cristo sobre a vida dele, ele amarra sobre ele a fita do sangue de Jesus, vermelha. Ele aceita o sacrifício. Ninguém pode derrubá-lo. Pode ser a Geni da cidade. Ninguém derruba a casa dele. E sabe o que aconteceu? Ela casou com um homem de Deus, Salmão. Salmão. Ela casou com ele. Interessante, né, gente? Essas histórias. Mas existe história contemporânea desse jeito. Eu conheço um pregador aí de uma grande igreja, que nós orávamos sempre no monte junto, que ele foi evangelizar, foi a um prostíbulo e ali viu uma moça, estava desnuda, e ele, meio preconceituoso, e ele disse: meu Deus do céu, a moça desse jeito aí. E Deus falou com ele: essa é sua escolhida. Ela é sua escolhida. Ele contou isso para mim no monte. Fala do amor de Deus para ela. Prega para ela, porque ela é sua escolhida. E hoje essa mulher
é casado com um pastor. Trabalhou na área da CST muitos anos, aposentou, pastor de uma igreja de 500 membros. Inclusive é um homem que fez um voto, né? Toda quarta-feira ele está no monte. Fez um voto pro resto da vida, toda quarta ele sobe o monte. Ele tinha um filho doente. E toda quarta-feira ele vai subir o monte para orar. Aconteceu. Ela era a Geni da história, gente. O povo canta, né? Joga pedra na Geni. Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. Lembra da música do Chico Buarque? Tem muitas histórias com relação a essa música. Outro dia eu vou contar. Mas eu estou contando o contexto. Raabe era a meretriz da cidade. Se casou com Salmão. Um guerreiro, um homem de Deus. Você quer mais? Não é interessante? E ela está na genealogia de Cristo, do santo, do puro. Do homem perfeito, o super-homem. Ela está na genealogia dele. Mas tem mais. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Quem é Ruth, hein? Volta outra. Agora vamos voltar ao filme. Quem é Ruth? Ruth é uma moabita. E moabita, ela pertencia a uma tribo chamada Moabe e Amon. Esses dois povos eram filhos de uma união incestuosa entre Ló e as filhas. Porque quando Sodoma e Gomorra foi destruída, não havia mais ninguém. Só Ló e as duas filhas, e elas embebedaram o pai, e para gerar filhos, para que a geração continuasse. Só existiam eles. Eles estavam em Zoar. Eles estavam em Zoar. E ali elas geraram Amon e Moabe. Só que havia um entreveiro, como diz na roça, entre Moabe, Amon e Israel. E Noemi, quando ela ficou viúva, perdeu seus bens, ela foi, na verdade ela foi casada para Moabe, arriscar a vida, né, ou tentar a vida em outro lugar. Foi como peregrina. E ali, os filhos dela casaram com Ruth. Um dos filhos casaram com Ruth, uma moabita, portanto estrangeira. Então, não há lugar para xenofobia na Bíblia. Ah, fulano é estrangeiro. Ah, que fulano é cigano. Ah, que fulano é negro. Ah, que fulano é branco. Ah, que fulano é imigrante. Ah, que fulano é boliviano. Ah, que fulano é isso. Ah, eu interpretei um boliviano nas igrejas, um certo tempo, e eu dizia para ele, dizia, mas que nós temos que mudar isso e aquilo. Eu falava, ó, a América Latina, com 23 países, vai se unir pelo amor de Deus. Porque nós
da América Latina somos uma potência juntos, com o Brasil liderando, lógico. Mas não. Tem gente que expulsa os bolivianos, tem gente que quer bem, quer mal para o povo da Venezuela, do México e de outros lugares, sendo que o Brasil deveria estender a mão para esse povo e trazê-los para cá, para que nós tivéssemos a união dos Estados Unidos da América do Sul. Teria uma grande potência. Mas não, os americanos do Norte querem o quê? É chamado geopolítica. Querem ter o quê? Querem ter o Brasil para dominar todos. Inclusive Cuba, que tem a melhor medicina do mundo. E que, vindo ao Brasil, se comportaram bem como médicos. Mas não, a perseguição política. Mas vamos deixar para lá. Vamos falar de Ruth. Então Ruth, descendente de um incesto, numa terra estranha, casado com um judeu. Ele morre o marido de Noemi e morre também o filho, e sobra 2 noras. E ela disse: eu tenho que voltar porque eu estou morrendo de fome. E lá em Israel eu tenho um parente que vai me redimir. O nome dele é Boaz. E quem quiser ficar por aqui, que fique, que eu vou embora. Resumindo, e aí ela retorna para a sua terra, mas Ruth não larga do pé dela. E Ruth disse: olha, Noemi, aonde você for, eu vou. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E aí, indo para Israel, lá Boaz restaura Noemi, restaura Ruth, e há ali o chamado edílio pastoril, um namoro na roça. Boaz se apaixona pela moabita Ruth e casa com ela. E aquela figura moabita entra na história do Cristo. Mais uma. E é um lindo casamento. Uma viúva que veio de lá, de Moabe, e se tornou prosélita, sendo uma grande mulher de Deus. Está vendo, gente? Quantas vezes nós estamos perdendo tempo com bobagem? Quanta gente bonitinha que não quer nada, e quanta gente pecador, falho, miserável, que quer buscar a Deus, que precisa de Deus, mas nós não falamos, porque o evangelho hoje, ele é púlpitocêntrico, nos púlpitos. E Jesus disse que ela teria que ser centrifugal, que sai do centro para fora, porque antigamente era egocêntrico o evangelismo. Todo mundo tinha que ir para Israel, mas Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, a toda. É japonês, é chinês, é boliviano, seja quem for. Foi isso que eu disse para o meu amigo boliviano: olha, a América Latina será unida pela paz e pelo amor. Pelo que
e eu hablava a palavra de Deus, pelo que lo traduzia nas igrejas, eu ia traduzi-lo nas igrejas, mais de 20 igrejas, e batia logo os papos. Olha, é por amor. Por que violência? Para que briga? Para satisfazer políticos? Não. Vamos satisfazer Deus. Precisamos evangelizar. Mas a Bíblia ainda continua. Aqui, olha, vou falar o último nome aqui. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Aqui agora é um caso muito grave. Davi, o rei de Israel, deveria ir para a guerra, não foi. E viu a mulher de Urias se banhando. O nome dela era Betsabá, ou Betseba. E quando ele a conheceu, ela teve um filho. E Davi tentou esconder isso, mas Deus viu. E Davi acabou cometendo um pecado, um assassinato do marido de Betseba. Mas o profeta Natã foi lá e repreendeu, porque profeta faz isso. Covarde não faz. E quem está afim só de dinheiro não faz. Mas profeta faz. E disse: você cometeu pecado, então você vai passar pela prova. E após a morte do menino que havia nascido, fruto daquele relacionamento conturbado, ela ficou viúva e Davi, por questão de ser homem, ele casou-se com ela. E ela teve um outro filho chamado Salomão, que significa pacífico. Deus havia pacificado a situação. E ela entrou na genealogia de Cristo. Então, gente, ó, não fica pregando que Deus, criando asco, criando barreira com pessoas. Ah, mas fulano é cigano, eu não gosto de cigano. Ah, mas fulano é italiano, eu não gosto de italiano. Mas fulano é negro, eu não gosto de negro. Quem faz isso não conhece a Deus. Porque Deus, sendo Deus, escolheu que na genealogia de Cristo houvesse vários pecadores que tiveram oportunidade e se arrependeram e se tornaram eternos. Porque Jesus é eterno e eles estão na genealogia de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entrega. Todos somos importantes. E se você já entregou e conhece alguém que não entregou, fale para ele: eu entreguei a minha vida a Cristo com 17 anos. Eu tinha vergonha de ir na igreja. E fui uma única vez. E nunca mais saí de lá.
Hoje eu não estou no templo, né? Devido ao controle que está tendo da coronavírus e tal. Mas o templo está dentro de mim e Cristo está dentro de mim. O importante não é estar no templo. O importante é o templo estar dentro de você. O importante é Jesus estar dentro de você e você estar dentro de Jesus. Não importa quem você é. Jesus, ele ama todos. Ele ama todos. Basta a gente dar um passo. E nós estaremos nessa árvore genealógica que jamais vai se acabar. Uma árvore que não tem fim. Porque depois que Jesus nasceu, ele foi gerando filhos também, espirituais. E nós fazemos parte desse prédio, que é a igreja. Nós somos lajotas, segundo Pedro. O prédio vai crescendo, vamos sendo encaixados. Coloca-se cimento, coloca uma outra lajota. E cada dia nós vamos crescendo, até chegar o grande dia, em que estaremos face a face com esse Jesus maravilhoso. Que Deus te bendiga, hermano. Que Deus te bendiga. Acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos e cheguem os anos, do qual venga a dizer, não tenho em eu contentamento. Acorda, lembra-te, Deus te ama.